TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Começa em instantes a audiência pública para debater diversas alterações no regimento interno daqui da Casa. Serão discutidos alguns projetos de resolução. A audiência é presidida pelo vereador Luiz Cirilo. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente audiência pública para que possamos discutir alguns projetos de leis, evidentemente condicionados esses projetos à presença dos seus autores. Como eu tenho aqui a grata satisfação de ter essa brilhante vereadora do meu lado, a vereadora Mariana Conte, vereadora combativa, vereadora que discute sempre no mais alto nível os projetos da cidade, eu vou iniciar, então, em respeito a ela, em respeito à sua presença, a discussão do projeto de resolução 19/2018, um projeto de autoria de vários vereadores, da vereadora Mariana, e assinado por outros vereadores, mas é importante dizer que a vereadora Mariana é sempre a vereadora que, nesse projeto, sempre tomou a frente, que altera os dispositivos da Resolução 842, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas, referente ao processo de votação das matérias. É um projeto curto, pequeno, mas que, sem dúvida, se aprovado nessa Casa, dará uma outra dimensão dos trabalhos e, principalmente, de como pensam alguns vereadores, ou os vereadores, melhor dizendo, sobre os temas cuja votação hoje é simbólica. Existem alguns projetos de leis que não há necessidade, em razão do regimento interno, da votação ser nominal. Exemplo, o presidente da Casa coloca em votação um projeto. Em razão do regimento interno não exigir a votação nominal, então, o presidente da Casa ele solicita que os vereadores que concordam ou não concordam, aí fica a critério da mesa, levantem a mão quem é favorável, ou não levantem a mão quem é contrário. O que acontece? Essa votação simbólica não mostra transparência à população de como pensam nominalmente cada vereador. O que a vereadora Mariana sugere, num primeiro momento, através do projeto de lei, e projeto esse que é assinado por outros vereadores, é que essa votação seja nominal, como são a maioria dos projetos, ou seja, o vereador tem que se posicionar, se ele é contrário, se ele é favorável, ficando o nome dele consignado na ata de votação. Mas, para melhor dizer sobre o projeto, eu peço a gentileza da vereadora Mariana Conte, se ela puder discorrer um pouco sobre o seu projeto, sobre sua ideia materializada nesse projeto de resolução, eu passo-lhe a palavra. Bom dia a todas e todos. Bom dia às pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara também. Eu gostaria de saudar e agradecer o vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, que prontamente atendeu ao nosso pedido de convocação da audiência pública para discutir esse projeto. Então, muito obrigada, vereador Cirilo. Esse projeto foi apresentado, eu tomei iniciativa, mas foi subscrito por mais 10 vereadores, como diz o regimento interno, né? O regimento interno obriga que qualquer alteração do próprio regimento seja subscrito por pelo menos 11 vereadores. Para as pessoas que estão nos assistindo, o regimento interno é como se fossem as regras do jogo. São as normas que definem como se vai proceder os processos de votação, as sessões, o debate. E a intenção esse projeto surgiu da experiência de vários momentos aqui nessa Casa, que nós temos votações polêmicas, né? E aí não estou questionando se de interesse de quem, aqui a gente tem essa relação base-oposição, mas muitas vezes a gente tem projetos em que a gente tem discordância, que tem polêmicas, seja do interesse de qualquer uma das partes, digamos assim, e que, muitas vezes, as pessoas que estão acompanhando, geralmente, quando temos votações polêmicas, tem um público que acompanha, que está antenado, né, nos processos de votação, e aí a gente recebia, nessas votações polêmicas, muitas delas que acontecem de votação simbólica pelo regimento interno, as pessoas questionavam assim, mas
E aí, como é que cada vereador votou? Cadê a foto do painel? Porque é isso que as pessoas esperam, né? Elas querem saber como que cada vereador votou naquele projeto. Muitas vezes consultavam o sistema da Câmara e não está registrado. Então, a votação simbólica ela não é transmitida no painel, não aparece no painel, ela não fica registrado nas atas, ela não fica registrada no sistema. Então, na verdade, as pessoas não podem acessar, as pessoas não têm conhecimento de quem votou o quê. E a votação simbólica ela acontece de forma muito rápida, né? É uma votação passiva, né? Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. É claro que a presidência pode registrar, e é uma questão, né, é um ato da presidência, mas não é obrigatório o registro das pessoas que votaram contrário a esse projeto ou que votaram favoráveis. Então, a ideia do fim da votação nominal, fim da votação simbólica, e que todas as votações sejam nominais, é para que a gente acabe com essa situação do voto de cada vereador estar atrás do voto da maioria. Na verdade, aí não é mais a maioria apenas, mas é o anúncio, a publicização, a transparência, o anúncio de como cada vereador votou. Então, essa é a ideia é que cada vereador o voto de cada vereador seja publicizado. Isso auxilia o trabalho da própria mídia, né? A mídia tem e o acompanhamento de todas as pessoas que tem interesse ou não. Além de ser uma responsabilidade, eu acredito que isso é uma responsabilidade do vereador com o seu eleitorado. Quer dizer, quando os vereadores aqui que exercem esse papel de representantes do povo, de representantes de um eleitorado, cabe ao vereador mostrar para o seu eleitorado quais estão sendo suas posições, quais têm sido os seus posicionamentos. Lembrando que a Câmara adquiriu o painel eletrônico, foram R$600 mil, né, nesse painel eletrônico, se não me engano, 3 milhões, com todo o sistema eletrônico de gerenciamento e tal aqui da casa. E esse sistema, que foi um gasto público, eu acredito que a gente precisa usá-lo da forma mais eficiente possível, e esse sistema eletrônico ele garante a agilidade. Então, um argumento anteriormente era que a voto nominal demoraria muito, porque seria convocado verbalmente cada vereador, e hoje no sistema eletrônico é muito rápido, você faz a votação. Então, eu acredito que é um projeto importante. Só para esclarecer, porque apareceu esse questionamento, hoje, o regimento interno determina a votação simbólica ou nominal a partir do quórum. A proposta não é alterar o quórum. A proposta, o quórum se mantém o mesmo, o quórum são definidos aí por tipos de matéria. Eu não estou propondo, né, os vereadores que subscreveram, a gente não está propondo alteração do quórum. Nós estamos propondo que, independentemente do quórum, todas as votações sejam nominais. Então, para qualquer quórum, seja quórum simples, qualificado, absoluto, você seja sempre votação nominal. Então, é isso. Eu agradeço, vereador. Vereadora Mariana, eu quero inicialmente cumprimentá-la pelo projeto. Eu não esperava outra atitude da vereadora, haja vista que é esse seu posicionamento sempre dentro dessa casa, ao longo dos anos. Eu que já te conheço há bastante tempo, e vejo que os seus atos na Câmara, nas sessões, fora dela, se materializam através de um projeto de lei de transparência. Eu quero confessar a Vossa Excelência que eu também comungo de ideias iguais a essa. Eu sou autor da Lei da Transparência dos Gastos Públicos, lei essa que entrou em vigor em 2010, ou seja, se o prefeito viaja a bem do serviço público, se ele viaja a serviço para um outro estado, para um outro país, eu sou a favor, que eu acho que hoje em dia, nesse mundo globalizado, com essa internet tão ágil, nós conseguimos viajar pela internet. Porém, há necessidade, em alguns casos, eu acredito que em alguns casos, não em todos,
dessa viagem ser em loco, ser visto realmente o que se precisa pessoalmente. Porém, tão logo o prefeito volte, ou o vereador volte, ou algum agente público, secretário, diretor, faça a viagem, tão logo tornou-se lei na cidade de Campinas no ano 2010, que tem que ser publicado no Diário Oficial do Município, tanto na Câmara, no Diário Oficial do Município, todos os gastos, tanto da Câmara Municipal como da Prefeitura, de forma pormenorizada. Quanto que o prefeito gastou em hotel, quanto que ele gastou com alimentação, quanto que ele gastou com transporte, de forma individualizada. E deixar no site da Câmara e deixar no site da Prefeitura. E algumas pessoas chegaram a me dizer na época, mas eu não tenho interesse em ver isso. E a gente tem que respeitar a opinião daquela pessoa. Nós temos que entender também que muitas pessoas têm interesse. E para aquelas que têm interesse, que esse projeto, talvez, que essa lei tem eficácia, tem vigência. Então, eu sou autor dessa lei, como de outras leis de transparência, por exemplo, quanto que o município arrecada com o IPVA, que vem do Estado. Esse projeto tornou-se lei recentemente. Então, o município tem que publicar anualmente quanto que ele ganhou, quanto que ele recebeu, melhor dizendo, a terminologia correta é recebeu, quanto que ele recebeu do Estado no valor referente a IPVA, arrecadado aí pelo Estado, mas referente aos veículos do município. Não se tinha esses números. Agora existe a obrigatoriedade em razão dessa lei da transparência. E voltando a esse projeto que é exatamente seu e que foi subscrito por mais 10 vereadores, eu vou dizer que é fundamental. O século XXI exige essa transparência. Ou eu me posiciono favorável ao contrário, mas eu tenho que ter essa hombridade, essa seriedade com o município, com os munícipes, com o próprio poder público, de dizer o porquê eu sou, e dar a cara para bater. Esse negócio dessas situações nebulosas que até então sempre existiu no poder público, acho que devem deixar de existir, e esse projeto seu caminha para isso. Então, parabéns quanto a isso. Vamos, acho que na sequência, já pedir, então, não existe parecer da comissão ainda, né? Tem, já tem parecer. Da comissão? Então, eu acho que o presidente está apto, na medida que ele entender pertinente, colocar já em votação. Mas parabenizo, e eu peço para que a senhora fique mais um pouco com a gente. Quero cumprimentar nosso amigo, o vereador Ailton da Farmácia, que rapidamente chegou aqui na casa para que a gente pudesse discutir seu projeto. Nós temos quantos projetos do vereador Ailton? Um só? O senhor me passa um minutinho, vereador Ailton? Claro. O vereador Ailton é um dos autores, é o principal autor, mas subscrito por mais de uma dezena de vereadores, do projeto que altera e acrescenta o dispositivo Resolução 842, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Eu peço ao vereador se ele pode nos desenvolver sobre esse projeto. Se o senhor puder falar um pouco sobre ele, eu agradeço. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, Cirilo, vereador Cirilo, vereadora Mariana Conte, única vereadora aqui da nossa cidade, precisamos ter mais, né, doutora Mariana? Mais mulheres. Vereador e presidente da Comissão Cirilo, eu vou aqui falar da justificativa do projeto do vereador e demais vereadores que estão juntos nesse projeto, tá bom? Perfeito. E a justificativa. A Câmara hoje possui 33 vereadores. São 18 partidos políticos representados na atual legislatura, ou seja, mais da metade do número de vereadores. Cada um deles, partidos, tem um líder da bancada, que, na maioria das vezes, é o único vereador de determinada legenda. Nesse caso, enquadram-se atualmente 10 vereadores. De acordo com o artigo 91, terceiro da letra B do requerimento interno, o líder poderá usar a palavra por até 10 minutos, por uma só vez, em qualquer momento da reunião, que julgar necessário para extremar o pensamento da bancada. Então, o que acontece? O pequeno expediente, como o próprio regimento interno preconiza no artigo 103, tem duração improrrogável de 90 minutos e será destinada à leitura dos expedientes e aos comunicados dos vereadores, ou vereadoras também, com duração de 5 minutos, sem apartes. Ocorre que, ao permitir a utilização do tempo de liderança ao longo do pequeno expediente, com prazo máximo de 10 minutos, o próprio regimento interno torna-se contraditório,
Afinal, o artigo 103 é claro, será destinado aos comunicados dos vereadores e vereadoras, portanto, a exceção seria sua destinação à exposição dos pensamentos e defesas das bancadas de vereadores. O presente projeto de resolução visa democratizar o espaço do pequeno expediente para que seja utilizado pela maior quantidade possível de vereadores que necessitam desse tempo para prestar contas à população e registrar o trabalho realizado. O que se observa atualmente, na prática, é uma sobrecarga de solicitações de tempo de liderança no pequeno expediente, limitando a atuação dos demais vereadores que não são líderes de bancadas e que desejam expor suas ideias. O limite da autorização do pequeno expediente tem configuração quando determinado vereador líder traz na sua inscrição, normalmente em um livro, e ainda solicita a concessão do tempo de liderança, ficando, nesse caso, a tribuna por 15 minutos consecutivos. Ressalta-se que o pequeno expediente tem apenas 90 minutos. Ou seja, se o mesmo continuar a ser utilizado pelos líderes, acumulando-se a isso e verificando dos vereadores presentes, a verificação dos vereadores presentes, aos comunicados e às idas e vindas à tribuna, no máximo 8 vereadores da bancada, e ainda com muita agilidade, terão a palavra nessa primeira parte da sessão ordinárias, com o tempo de 10 minutos. Impedir a autorização para o pronunciamento dos líderes de bancada partidárias, como pretende esse projeto, não surtirá efeito algum às próprias bancadas, visto que o líder poderá se inscrever no pequeno expediente e explanar sobre assuntos comuns que representam a opinião das sessões ordinárias. Sendo assim, e para ampliar a participação dos vereadores de forma democrática, durante o tempo precioso do pequeno expediente, é que propomos a pertinente notificação do regimento interno desta Câmara de Vereadores. Lembrando que as bancadas também poderão estar representadas em pronunciamento nesta fase da sessão pela inscrição dos seus líderes arrolada em livro. Sala de reuniões, 28 de março de 2018. Senhor presidente, essa é a justificativa desse projeto. Eu agradeço, vereador Ayrton. Eu gostaria até de ouvir uma opinião, se caso queira se manifestar, a vereadora Mariana Conte sobre o projeto, ela que domina também esse assunto. Bom dia, vereador Ailton. Eu parabenizo o vereador pela proposição. Na verdade, acredito que a gente vai ter que discutir isso, né? Como é que vai ser essa dinâmica. Ainda tenho um pouco de dúvidas sobre como seria a dinâmica do projeto, como que seria a dinâmica da sessão, mas, de qualquer forma, acredito que são reflexões importantes, né? A gente sabe que hoje o pequeno expediente, você tem um conjunto de vereadores que tem pouca chance de falar, porque acaba que o tempo de liderança ocupa todo o pequeno expediente. Então, eu estou à disposição aí para a gente conversar, refletir e debater, e, de repente, sugerir alguma proposição, alguma mudança, mas acredito que é uma reflexão pertinente que o vereador Ailton da Farmácia apresenta em relação a essa mudança, para dar possibilidade dos vereadores usarem aí os 5 minutos, que é um direito regimental, porque tem vereadores que acabam tendo menos possibilidades e menos chance de usar a palavra. Então, a gente precisa equalizar esse processo. Vereadora Mariana, como a senhora própria disse, realmente, muitos vereadores não têm esse tempo hoje por causa do tempo de liderança. Esse projeto é uma democracia que dá direito a todos a falarem e prestação de conta com a população. Afinal, muitos vereadores desse tempo que eu estou em mandato não puderam vir à tribuna, deixaram alguns que tiveram tempo de ficar no grande expediente
esperando o grande expediente. Só pode ver, quem assiste a TV Câmara pode ver que alguns vereadores ficam, alguns, no grande expediente para poder falar, porque realmente não pôde falar no tempo do pequeno expediente. Então, como disse, aqui tem 18 partidos, gente. Então, cada um com seu líder tomando o tempo de 10 minutos. Né? Eu digo até quando você... Como é o primeiro pequeno expediente, depois o tempo de liderança. Então, o tempo de liderança hoje ele atravessa a parte desses vereadores que podiam estar dando satisfação à sua população que assiste a TV Câmara, e isso hoje não acontece. Eu digo que o meu projeto, junto com os outros vereadores, é um projeto muito bom. Ele pode até prejudicar alguns, mas a maioria serão beneficiados. A maioria serão beneficiados. A população será beneficiada. Essa população que vê seu vereador aqui e não pode ver ele na tribuna a falar do que está acontecendo no bairro dele. Eu, mais alguns outros vereadores, que posso denominar aqui, Rubens Gás, o próprio J. Silva mesmo, que tem do PSB, do vereador, como é que fala, do PSB, aliás, que eles se sentem prejudicados e já vieram aqui a essa tribuna e falaram. Eu não consigo falar, muitos vereadores aqui ficam meses sem poder vir nessa tribuna, sem poder falar o pequeno expediente. Então, é uma coisa boa, que eu acredito que sim, para todos que estão aqui. Alguns podem ser até beneficiados, mas a maioria serão beneficiados. E o que importa é a população, somos nós. A população que importa, que nós estamos aqui, nós trabalhamos para essa população que nos elegeu, vereadora. Bem, eu quero também cumprimentá-lo, na mesma medida que a vereadora enalteceu, o vereador Ailton da Farmácia, vereador que teve a sensibilidade de apresentar um projeto, e a essência do projeto está resumida no parágrafo único do artigo 103. Fica proibida a solicitação de tempo de liderança durante o pequeno expediente. Eu acho que a essência é para dar oportunidade, dar voz, realmente, aos vereadores falarem no pequeno expediente, nos primeiros 5 minutos, falarem sobre seus projetos, suas demandas na cidade, suas demandas nas regiões que atuam. Enfim, eu acho que é altamente meritório. Apenas, eu penso, começo a refletir um pouco, se não seria plausível, isso é apenas uma reflexão, não quero tirar a característica do projeto, se nós não deveríamos fazer uma emenda, talvez, dizendo o seguinte, que a prioridade é do vereador no pequeno expediente, do vereador inscrito individualmente. Porém, também há casos que algumas sessões, apenas alguns vereadores falam. E daí poderia, na sequência, as lideranças poderem falar. Porque o que nós temos hoje, o vereador Ailton falou com muita propriedade, o que nós temos hoje é uma inscrição de vereadores, e logo na sequência os líderes começam a se inscrever, e a prioridade é do líder. Ou seja, o vereador inscrito individualmente ele é preterido em razão do líder. O que nós poderíamos é tentar inverter. Primeiro, a prioridade dos vereadores inscritos, e se ele usar todo o tempo, o líder só pode falar a partir da ordem do dia. E se, porventura, não suprir todo o tempo do pequeno expediente, daí começa a se chamar os líderes para os líderes falarem. Eu acho que usaríamos o tempo, não fica comprometido a ordem do dia, porque a ordem do dia geralmente é para a ordem do dia é para se discutir os projetos de leis. O que alguns vereadores utilizam, e é prerrogativa dele, é usar o tempo de liderança durante a ordem do dia. E se nós não mudarmos do jeito que está esse projeto, 100% de certeza que a ordem do dia vai ser utilizada para os tempos de liderança. Então, nós poderíamos pegar essa boa ideia do vereador Ailton e de outros vereadores e tentar melhorá-la, se é esse o nome, sem querer qualquer tipo de passar qualquer tipo de preocupação no sentido de desmerecer o projeto, de tentar melhorar ele no seguinte, melhorar, digo eu, né? Damos prioridade para o vereador inscrito, porém, se ele, daquela 1h30 que ele tem, das 18 às 19h30, se não tiver vereadores inscritos, num primeiro momento, no pequeno expediente, daí já pode se chamar, na sequência, o líder inscrito, o líder das bancadas. Inverter, exatamente inverter o que nós temos hoje. Mas não poderia ressaltar essa boa ideia que o vereador Ailton e outros vereadores tiveram para apresentar esse projeto de resolução, que é o 10/2018. Quero registrar aqui a presença do vereador Zé Carlos.
vereador Zé Carlos, e convidá-lo para ele subir aqui à mesa dos trabalhos para o senhor poder discutir o seu projeto. Pode falar? Então, está bem. Está bem, está contundido. Então, nós vamos agora já iniciar, então, a terceira discussão do projeto, que é o projeto de resolução 1/2019, assinado pelos vereadores Antônio Flores, Carlão do PT, Fernando Mendes, Gilberto Vermelho, Gustavo Pita, Jorge da Farmácia, Jorge Schneider, Juscelino da Barbarense, Marcelo Silva, Nelson Orceli, Paulo Haddad, Pedro Tourinho, Permínio Monteiro, professor Alberto, Tenente Santini e Zé Carlos. Projeto que altera o dispositivo da Resolução 842, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Campinas. Então, eu já passo ao vereador Zé Carlos, para que ele possa expor, então, o presente projeto de resolução, que é o 1/2019. Bom dia, presidente, vereador Luiz Henrique Cirilo, vereador Ayrton e vereadora Mariana Conte. Presidente, na realidade... Na realidade, presidente, esse projeto foi proposto de minha autoria e os outros vereadores assinaram, me acompanharam nesse projeto. Eu acho que aí o pessoal da Câmara aqui, os funcionários da Câmara, eles colocaram por ordem alfabética. Mas esse projeto é de minha autoria, acompanhado por diversos outros vereadores. Senhor presidente, na realidade, eu vou falar muito pouco só da questão mais importante. Eu vou ler, inclusive, aqui, né? Nós estamos acrescentando artigo 91A no regimento interno da Câmara. O artigo 91, que o título é dos vereadores, capítulo dos líderes. Nós colocamos, que nem era antigamente, senhor presidente. O senhor estava, eu não me lembro se o senhor estava na casa, mas aqui a gente tinha blocos parlamentares. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A Mariana Conte, por exemplo, sozinha, hoje, não estou dizendo que ela não é líder, ela é líder, ela poderia falar no tempo de liderança, mas teria um bloco de representação dentro da Câmara. Então, por isso que nós estamos colocando o artigo 91A. E aí eu vou ler um pedaço para que vocês entendam. É facultado às representações partidárias, por decisão da maioria dos seus membros, constituir bloco parlamentar sob liderança comum, mas isso não tiraria a liderança dela. Vedada a participação de cada uma delas em mais de um bloco. Isso nós já tivemos aqui na casa e funcionava perfeitamente. A constituição do bloco parlamentar e as alterações nas vezes casos serão comunicadas à mesa da diretora da Câmara. O bloco parlamentar terá tratamento dispensado das bancadas. A escolha do líder será comunicada à mesa diretora até 5 dias após a constituição do bloco. E aí tem elencada aí uma série de fatores que eu acho que melhora as condições de todos os parlamentares na questão de oratória, de se formar um bloco para discussão de diversos projetos. E aí nós colocamos também da minoria, da maioria da minoria. Tá elencado lá no artigo 91, e depois tem esse artigo 92. Fica alterado o artigo 82, criando os artigos 92A e 92B. É alterado o título da seção 2 do título 3º, capítulo 1 da Resolução 842, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o regimento interno, que passa a vigorar com a seguinte redação. O prefeito, mediante ofício à mesa, poderá indicar vereadores para exercer a liderança e vice-liderança, como é hoje, do governo, que gozarão de todas as prerrogativas concedidas às lideranças, sendo esse designado com maioria. A minoria será constituída por aqueles que, em relação ao governo, expresse posição oposta à da maioria. É facultativa a minoria eleger um líder e um vice-líder, que terão os mesmos direitos e deveres. É bom prestar atenção nisso, viu? Viu, presidente? E Mariana, é bom prestar atenção nisso. Por exemplo, o governo tem um líder e um vice-líder. A minoria
facultada também eleger um líder e um vice-líder que terão os mesmos direitos e deveres do líder de governo. Quando pede tempo, o líder de governo pede tempo, o vice-líder de governo pede tempo, em nome do governo, a minoria também terá esse espaço para ela solicitar, através do líder e do vice-líder, o tempo de liderança da minoria. Então, presidente, eu não vou aqui discorrer sobre o texto inteiro, que ele está aqui na Câmara já desde eu protocolei esse projeto, logo no início de 2019, 14 de janeiro de 2019, a mesma época em que eu protocolei a retirada dos 10% do ano de 2020 do IPTU. Então, eu acho que a maioria dos vereadores, inclusive a maioria deles, assinaram comigo esse projeto. Então, eu acho que é um projeto importante para a gente, de alteração do regimento interno, que poderá... nós estamos voltando a uma época que tinha os blocos e tinha o líder e vice-líder da minoria. Eu agradeço ao vereador Zé Carlos. Então, está exposto aí o presente projeto de resolução 1/2019, que é assinado pelo vereador Zé Carlos e subscrito por mais vereadores em razão da exigência do projeto de resolução, ter no mínimo 11 assinaturas. Então, fica aqui consignado. Projeto que altera e acresce o dispositivo. A resolução 842, de 18 de dezembro de 2009. É um projeto, evidentemente, que vai mexer diretamente com todos os partidos que existem representados aqui na Câmara, deve ter uma discussão mais apropriada aí no início do ano, para que possamos ter tranquilidade e maturidade para evoluir e, se necessário, alterar o regimento. Pois não, vereador Zé? Sem dúvida, presidente. Eu acho que, inclusive, todos os vereadores, inclusive da oposição, assinaram, quase todos, eu não me lembro se a Mariana assinou, mas todos os vereadores, quase todos os vereadores da oposição assinaram esse projeto. Eu acho que nós temos que aprofundar, temos que melhorar, se for o caso, fazer emendas. É para isso que existe o parlamento. Então, eu espero que a gente obtenha aí alguma sugestão para que o pessoal, os vereadores, façam aí a correção necessária para o bom andamento desse projeto. Eu já passo. A vereadora Mariana quer fazer um questionamento? Vereador Zé Carlos, eu gostaria de saudar o vereador pela iniciativa de apresentar projetos de mudança regimental. Acredito que o regimento ele tem que estar sempre sendo atualizado diante das questões e das mudanças da própria sociedade. O regimento não é pétreo, não tem que ser, né? Ele tem que estar em constante mudança. Agora, eu fiquei com uma dúvida e eu gostaria que o vereador pudesse esclarecer. No artigo que cria maioria e minoria, está partindo do pressuposto que o governo tem maioria. E nós sabemos que essa não é uma realidade estanque. Geralmente é isso que acontece. Mas já existiram situações e determinadas conjunturas, determinados momentos da vida política em que os governos são minoria dentro do parlamento. Então, na verdade, a minha preocupação é pegar determinadas configurações que são configurações políticas da realidade, dadas pelas questões assim que estão fora do regimento, e engessar no regimento. Então, na verdade, me parece que talvez precisasse ter algum tipo de alteração para não engessar essa composição de maioria e minoria, partindo do pressuposto que o governo terá sempre a maioria. Eu entendi, eu só não entendi o que você disse, que, de repente, o governo pode ter minoria. Pode ser, pode acontecer. Nunca vi nessa casa. Nessa casa não, mas você tem conjunturas... Não, mas nós estamos vendo o regimento dessa casa. Eu sei, mas... Eu só estou te explicando porque... Mas é uma hipótese, né? Não. Mesmo que nunca tenha acontecido, uma hipótese que possa acontecer. É uma hipótese que pode vir a... Existem outras câmaras, claro, existem câmaras municipais... Claro. Só que as câmaras municipais, talvez a senhora está dizendo, é aquelas... Eu estou questionando para a gente chegar num bom termo, que depois eu vou explicar como é que está aqui. Nós temos câmaras que têm 9 vereadores, 11 vereadores, 15 vereadores. Aí pode ter uma dificuldade de um prefeito ter a maioria, eu concordo. Aqui, 33 vereadores na casa,
Eu não acredito, eu acredito que nunca vai ter a minoria. Por quê, o governo? Veja, mas, por exemplo, a gente já teve aqui prefeito que foi cassado pela Câmara, que naquele momento específico Não, tudo bem, tinha mas minoria. não vem, ele não tinha minoria, ele tinha maioria. Mas no momento específico... Inclusive, a maior bancada era do PDT. Tínhamos 8 vereadores, entendeu? E cassou o prefeito. E tinha mais PMDB, tinha PT junto. Mas entendeu? numa conjuntura específica, no momento, se você recorta naquele período de tempo, naquela posição específica, o governo tinha... Naquela posição específica, eu concordo com a senhora que todo mundo, diante da conjuntura daquilo que se apurou, daquilo que se verificou, não tinha outra maneira. Todo mundo, e ele ficou com minoria. Ele ficou com um voto. Só o voto do PCdoB. Então, mas não é. Eu acho que foi a conjuntura daquilo que foi apurado, foi as condições que culminou nesse momento. E aí ele passa a ter minoria, não tem outro meio. Entendeu? Mas aqui, por exemplo, quando eu estou falando, todos os dois vão estar, tanto a minoria como a maioria, Mariana, é isso que eu gostaria de estar discutindo, os dois vão ter igualdade de condições. Porque o governo ele já indica o seu líder e o seu vice-líder. E a minoria hoje não indica ninguém. Então, a minoria, através desse projeto, ela vai indicar um líder e um vice-líder nas mesmas condições que tem o executivo municipal. Então, quer dizer, nós estamos dando chance e aumentando a possibilidade da minoria ter representante aqui dentro. É isso que nós estamos fazendo. Acho que a gente vai discutir, vereador, eu só coloquei um questionamento para a eu gente refletir, para a gente não engessar no regimento uma configuração que é uma configuração conjuntural e política, né? Então, a gente pudesse adaptar isso. Isso, mas diante disso, Mariana, eu acho que a gente pode até, a senhora pode sugerir aí emendas, mas aí nós estamos dando igualdade de condições, porque hoje não tem. Hoje não existe líder e vice-líder da minoria. E nós estamos instituindo isso no regimento interno. Quer dizer, todo mundo vai ficar em pé de igualdade, tanto a situação como a oposição. Mas a senhora tem todo o direito de fazer emendas para que melhore, aprimore esse projeto. Antes de passar a palavra ao vereador Vinícius Gratti, eu quero registrar a presença aqui do vereador Sidão Santos e passando a palavra ao vereador Vinícius Gratti, do mesmo. Quero cumprimentar aqui o vereador Cirilo, presidente dessa ilustre Comissão de Constituição e Legalidade, também o vereador Zé Carlos e a vereadora Mariana Conte, também o vereador Sidão, e a todos os presentes e aqueles que nos acompanham. Em relação ao projeto anterior, só para fazer aqui um registro, vereadora Mariana, eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, fui o relator do projeto, que busca trazer mais transparência para a casa, no sentido de dar transparência nas votações, né? Tem determinados projetos que praticamente se tem uma espécie de voto secreto, porque não se consegue compreender quem votou a favor, quem votou contra, quem está presente e quem está ausente. É muito claro para mim a necessidade dessa mudança. Por isso, eu fui o relator e sou favorável ao projeto. Em relação ao projeto da instituição da liderança de minoria e maioria, os vereadores aqui muito bem debateram, mas eu gostaria também de fazer um registro em relação ao fato de que nós temos um líder de governo. A liderança de minoria, se eu não me engano, foi uma tentativa, inclusive, acho que do vereador Zé Carlos, à época, entre outros, uma tentativa de dar aí um equilíbrio com o fato de que o governo tem uma liderança e a minoria, a oposição, não tem, né? Então, eu sou a favor que se institua uma liderança de minoria, mas me preocupa o fato de se criar juntamente uma liderança de maioria, porque o que vai acabar ocorrendo na prática é que o governo terá duas lideranças e a oposição uma, ou seja, não vai estabelecer, a princípio, um equilíbrio mais justo. Eu acredito que, sendo o caso de se criar
uma liderança de minoria e, para isso, uma liderança de maioria, então que se crie também, e aí estudaremos de fazer uma emenda ou não, uma liderança de oposição. Porque se você tem um líder de governo, não tem um líder de oposição, aí você tem um líder de minoria, mas tem um líder de maioria, então, para mim, a conta não fecha. Então, nesse sentido, é que eu gostaria de deixar aqui o meu registro, já agradecendo e parabenizando o vereador Cirilo pela presidência dos trabalhos. Eu passo já para o vereador Zé Carlos, se ele puder expor, então, essa dúvida. O vereador Vinícius. Artigo 3º, que nós estamos alterando o artigo 93. Eu acho que a vereadora Mariana e nem o senhor leu. Nós não estamos instituindo líder da maioria e líder. Ela fez uma pergunta pertinente, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Ela fez, o que ela falou? Por exemplo, o líder de governo. De repente, o líder de governo pode ser da minoria. Eu entendi o que ela falou. Mas aqui, no artigo 93, diz o seguinte, ó, o colégio de líderes, presidido pelo presidente da Câmara e composto pelos líderes dos partidos, que é o que tem hoje, do governo, da minoria e dos blocos parlamentares. Você entendeu? Nós não estamos... Zé Carlos, eu entendi. Nós não estamos instituindo, só para completar, vereador, nós não estamos instituindo também o líder da maioria. Não tem. Isso é o líder do governo. Entendeu? Que pode ser da minoria. Aí você vai instituir o líder da maioria. Aqui só falta uma correção que nem a Mariana falou. Eu concordo com o que ela falou. Por isso que eu falei, pode-se fazer uma emenda, porque, de repente, o líder do governo e vice-líder saia da minoria, entendeu? Tá certo. Esclarecido, vereador. Muito obrigado. Bom, isso foi o objetivo da audiência pública, é iniciar a discussão realmente dentro dessa casa, os vereadores que discordam ou pensam diferente. Desculpe interrompê-lo. É que, na realidade, está sendo criado, sim, vereador, no artigo 93, não está? Não, 93 não. Espera aí, deixa eu puxar aqui. 93 não está. Calma aí. Tem sim, ó, quer ver? Por isso que é bom a discussão, vereador. O artigo, olha lá, da maioria e minoria, artigo 93B. B? Lideranças da maioria e da minoria são constituídas segundo... Mas lá atrás diz que da maioria é o prefeito que indica lá, como a Mariana foi feliz na posição dela. Tá, então está mudando, está mudando a forma de... Ela foi feliz, nós só temos que fazer uma emenda corrigindo isso, que ela foi muito feliz na colocação dela. E eu falei isso aqui. E é para isso que o projeto está na pauta e está para discutir, assinado por diversos vereadores. Então, eu acho que essas correções a gente tem que fazer. É muito bom. É que quando houve a discussão entre os vereadores na sala da presidência, foi discutido isso. Mas sabe o que acontece, vereador? Quando eu fiz o projeto e protocolei, nós não discutimos isso na presidência. Entendeu? O presidente que chamou aquela reunião, que era para falar que tinha esse projeto em pauta, mas que ele queria que todos os vereadores participassem das discussões, entendeu? E o projeto é para isso. Agora, o que tiver aí que não tiver em consonância, é só a gente fazer emenda e melhorar. Eu acho que nós não podemos ficar do jeito que está. Com certeza. Entendeu? Aliás, fico assim, muito satisfeito com a iniciativa de Vossa Excelência, porque realmente é necessário, tanto essa iniciativa quanto o do projeto anterior. Bom, eu agradeço, então, ao vereador Zé Carlos, que, juntamente com mais vereadores, subscreveram, então, um projeto que altera a resolução, projeto de resolução que altera a resolução 842, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Nós temos mais um projeto, e eu já vou passar a presidência ao vereador Vinícius Gratti, para ele dar continuidade. Então, eu passo ao vereador Vinícius Gratti a presidência, para que a gente possa, a comissão, discutir o projeto de resolução 4/2009. Aliás, vereador, como o senhor subscreveu junto, eu já lhe passo o projeto sob minha presidência ainda. Se o senhor puder, então, apresentar
o projeto de resolução 4/2019, que o senhor é um dos subscritores desse projeto. Senhor presidente, o projeto de resolução número 04/2019 é um projeto que altera o nome da comissão a comissão, vou ler corretamente aqui para que não cause erro. Então, Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas, mudaria o nome para Comissão de Defesa e Garantia da Pessoa Idosa. É uma iniciativa, na realidade, do vereador Rubens Gás, que tem aí mais 10 vereadores que subscrevem, inclusive este vereador que fala. Então, no sentido de que há essa mudança, segundo o vereador, a necessidade, na sua justificativa, de se alterar o termo idoso por pessoa idosa, no sentido de que, antes de ser idoso, é também uma pessoa. Essa é a justificativa do vereador. Então, nesse sentido, é que ele apresentou esse projeto numa tentativa aí de valorizar a questão dos direitos da pessoa idosa. Então, fica já registrado, então, que temos mais esse projeto. Esse projeto não é nada polêmico, um projeto que realmente contempla os direitos e as garantias da pessoa idosa do município de Campinas, que fica, então, é uma mudança de nomenclatura da comissão, mas dando a ela uma abrangência muito maior de trabalho dentro dos trabalhos que os vereadores exercem, distribuídos nas comissões. Então, eu agradeço ao vereador Vinícius, agradeço à vereadora Mariana Conte, ao vereador Zé Carlos, e nós cumprimos, então, com exceção de 2 projetos. Nós não temos ninguém querendo discutir da população, só faltou o vereador, acho que o Rodrigo da Farmadic, e o vereador Marcelo Silva. Nós temos 2 projetos deles. Só o Rodrigo? Por um equívoco, é o vereador Rodrigo da Farmadic. Só não está presente, nós deixamos de analisar o projeto, um projeto de sua autoria, sobre a mudança do regimento interno. Eu agradeço, então, ao vereador Zé Carlos, vereador Vinícius Gratti, vereadora Mariana Conte, e declaro encerrada a presente audiência pública. Desejo um bom dia a todos. Terminou agora a audiência pública, que discutiu projetos de resolução que alteram, que prevêem alterações no regimento interno aqui da casa. Aqui comigo está o vereador Luiz Cirilo, que presidiu essa audiência. Vereador, bom dia. Qual que é a avaliação que o senhor tem da audiência de hoje? Bom dia. Avalio como positiva. Alguns vereadores estão propondo mudanças no regimento interno para dar mais transparência, para exercendo o seu direito de fala. A mudança, um dos projetos consiste nisso. Ou seja, é uma exigência de, quando apresenta projeto que mude o regimento interno, que se faça também audiência pública, permitindo que a população acompanhe,
permitindo que os vereadores, caso queiram, venham discutir e atingir o objetivo. Agora, esses projetos estão aptos para serem votados e mudando ou não o regimento interno. Então, eu acho que foi proposital colocarmos alguns projetos em discussão na manhã de hoje, porque foram projetos rápidos de serem entendidos, rápidos de serem discutidos, e, ao mesmo tempo, a comissão deixa pronto para a presidência, caso queira, colocar na pauta. Agora, é importante esse debate, porque se houver ajustes, é um momento importante de se fazer, né, vereador? O momento é esse, eu acho que é um momento de mudança de ano, onde nós podemos iniciar o ano com essas discussões, e muito provavelmente em março, abril, já termos o impacto dessas mudanças para o exercício 2020. Tá certo, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia, obrigada a você também que nos acompanhou até agora e continue na programação da TV Câmara. TV Câmara, Campinas.